enquanto o pessoal está chegando. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, suspendeu a liminar que afastou Sérgio Nascimento de Camargo da Fundação Cultural Palmares. Camargo agora está livre para voltar à presidência da fundação e, de acordo com ele, será reconduzido ao cargo. Caiu a liminar que me afastou. Isso foi um post dele no Twitter, da presidência da Fundação Cultural Palmares. Serei reconduzido ao cargo. Grande dia. Ele comemorou no Twitter, Alan. Alan, tem algum comentário a fazer sobre esse assunto ainda? Não, olha, eu quero mostrar um tweet de um advogado, inclusive o Cristiano. Ele foi o advogado que, quando eu e hoje deputada Beatriz Kisses, né? Mas nós ficamos acampados na frente do STF. Aí depois quiseram nos tirar dali à força. E ele foi, inclusive, com todas as prerrogativas de advogado, falou, não pode. Muito corajoso esse advogado aí. E ele lembrou de algo bem interessante. Coloca aí, Anderson. OAB não emitiu uma linha quando Santa Cruz chamou a Flávia Ferronato e advogadas de putas. Ele fez isso. A OAB também não manifestou-se quando Damares foi zombada por causa do estupro que ela sofreu. Quando como é o nome daquele doido lá da Globo, que falou da Zé de Abreu, esses nomes eu evito botar na boca, né? Então, Zé de Abreu falou aquela barbaridade da Regina Duarte, falou aquela barbaridade, por exemplo, estou lembrando de outro caso aqui, quando o Zé de Abreu simplesmente usou da... Cara, eu acho que foi a atitude mais desumana do Zé de Abreu. Foi quando ele zombou e esculachou a morte da filha a morte do filho da Glória Pérez. Aqui dali, exato, cara... Da filha? Hã? Da filha? Da filha, isso, obrigado. Então, assim, aquilo dali é o seguinte, cara. Tem coisas que é do debate, sabe? É do debate político. Você é um palhaço, cafajeste, corrupto, ladrão, não sei o quê, papapá, moleque. Isso faz parte do jogo político, né? Todo mundo sabe disso. Agora, pelo amor de Deus, gente. O caso da Damares e o caso da Glória Pérez, quando ele falou do... Como é que é? O Fernando Melo botou ali. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Cartel da imprensa lutando pela sobrevivência. Isso mesmo, Fernando. Isso aí, Fernando. Pão de queijo pra gente aqui. E aí, quando isso aconteceu, ninguém falou nada. Eu nem quero mencionar aqui o meu caso, que a OAB tá calada até hoje. O STF não quis defender as prerrogativas do meu advogado, né? Não foram meus, né? O meu advogado, o único que tá aqui em Brasília que se estendeu a mão para mim. E aí, cara, olha o que o Cristiano falou, né? Ele lembrou desses casos aí. E o Cristiano mostrou a incoerência da OAB. E isso me lembra claramente o que aconteceu no... Mas vamos olhar ali o tweet do... Aí ele botou nenhuma, não teve nenhuma. Aí ele disse, militância de esquerda é mais humana que os outros, mais humano, né? Ele botou ali. Por causa da nota oficial apoio a jornalista Patrícia Campos Melo. E no caso desse rapaz que é negro, ninguém falou nada, cara. O cara foi tratado como nazista. Negro, um homem negro foi tratado como nazista. Ninguém levantou um dedo, ninguém lançou uma nota. Que, olha, que a OAB, a Abras não ia lançar nota no meu caso, já era óbvio. Eles estão cagando para ministro, juiz, desembargador que queira destruir a vida e o direito dos cidadãos. Estão nem aí. Agora, olha a incoerência. Vive falando de negro, pobre. Ontem um rapaz foi chamado de favelado. Na CPMI, periférico. Ninguém fala nada. A OAB não fala nada. O que está acontecendo
de modo evidente, é aquilo que eu já expliquei aqui, Rafa, e permita-me, eu vou me estender um pouquinho. O Eric Voegelin, ele deixa bem claro que toda mudança institucional, ela passa por duas etapas anteriores à instituição. É o movimento de massa, que procede depois da indignação. Então você tem uma insurreição, ele fala insurreição, movimento de massa e mudança nas instituições. Essas três etapas, elas aconteceram mais rapidamente em locais, em instituições onde o povo tem uma participação direta. Eleição. Isso. Nas eleições, você teve a indignação junto com a insurreição, o movimento de massa e a mudança institucional. Voegelin aqui, né, a regra do Eric Voegelin funciona com uma clareza e uma evidência que qualquer pessoa que está em casa consegue entender. Agora, naquelas instituições onde o povo não atua diretamente, ela está tentando sobreviver, como disse o Fernando Melo. Então você tem, desde as organizações internacionais, ONU, União Europeia, Mercosul, vai falando aí, são várias, né? Internacionais e nacionais. O Parlamento Europeu. Parlamento Europeu, etc. Então, Brexit já é o primeiro sinal, isso nunca aconteceu na história recente da humanidade, onde uma organização internacional sofre uma perda considerável de poder. É a primeira vez. O Brexit foi o primeiro golpe. Isso. A rachadura foi feita. Depois de 40 anos, né? Primeiro da Comunidade Europeia, depois da União Europeia. Isso. E o Reino Unido finalmente conseguiu se livrar. Desculpa dar essa volta toda, mas eu quero explicar isso para vocês, que é importante. Então o Brexit, ele foi a primeira rachadura. Foi feita em uma organização internacional. Nas organizações nacionais, onde não há ingerência direta do povo, essas instituições estão tentando sobreviver. E isso é o estamento burocrático. Para você que está em casa tentando entender, pô, vocês falam tanto do estamento burocrático, etc. O Santos aqui, o JJ Santos botou assim, os Estados Unidos saiu do acordo no Pacífico. Tem esses acordos também, a saída dos acordos, né? Mas ainda não é uma mudança institucional, tá? Aí você tem STF, OAB, o próprio Ministério Público Federal, o próprio Ministério Público Estadual, entendeu? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Então, essas instituições, elas também estão passando por esse processo. Primeiro você tem a insurreição e a indignação. Ou seja, pessoas dentro do próprio Ministério Público estão falando assim, pô, tem gente aqui dentro que está sacaneando o nosso trabalho. Gente dentro da Polícia Federal que está falando assim, pô, tem gente aqui dentro sacaneando o nosso trabalho. E não é à toa que foram pessoas presas ali, envolvidas com corrupção, dentro da Polícia Federal, dentro da PM, dentro da Polícia Civil. E essas pessoas que estão inseridas numa instituição e começam a ver, pô, peraí, eu sou médico, a Organização Mundial da Saúde não está nem preocupada com o que eu estou vendo todos os dias. O advogado que olha para a OAB e a associação e outras associações, até a própria associação nacional que existe dos médicos no Brasil, o que acontece? O lado bom tá olhando o seguinte, pô, eu acho que eu vou ter que me movimentar, senão eu seria engolido. Individualmente, as pessoas estão olhando para si e estão falando assim, cara, eu sou empresário, não vou poder ficar parado. Eu sou médico, não vou poder ficar parado. Eu sou advogado, não vou poder ficar parado. Eu sou jornalista, não vou poder ficar parado. Eu serei engolido por esse grupo interno dentro da minha instituição que começou a tomar o poder burocrático e agora está querendo esmagar e impor as suas diretrizes. Então isso está acontecendo. Só que nessas instituições onde não há
ação direta popular, ou uma ação popular direta, vão demorar um pouco mais, mas é inevitável. Por quê? Da insurreição, você tem o movimento de massa, do movimento de massa, você tem a mudança institucional. Está no livro A História das Ideias, do Eric Voegelin. Está na nossa livraria. E no caso da Fundação Palmares, é a mesma coisa. O número de negros, homossexuais, índios, quilombolas, que estão começando a entender que foram manipulados, foram usados como bucha de canhão para uma agenda que não era benéfica para aquilo que ele acreditava, que aqui você tem que esquecer se você é cristão, se você não é. Você tem que pensar inserido na realidade do outro. O cara que é homossexual fala assim, pô, não, a única coisa que eu não quero é apanhar, morrer, tomar na cara. E ele tá certo, ele não pode. Aí ele vê um grupo falando assim, olha, estão batendo nos homossexuais, todos eles, todos os homossexuais, todos, estão batendo e o objetivo é matar. O cara olha e fala assim, pô, cara, eu só tenho uma opção sexual diferente, cara, peraí. Aí ele tá começando a acordar que não, aquele grupo mentiu pra ele. O advogado, mesma coisa. Ah, nós temos aqui uma OAB, né, que tá colaborando com os advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, para poder salvaguardar as prerrogativas do advogado na justiça, para que não possa haver nenhum descaso com o advogado por parte de juízes, procuradores, promotores, desembargadores, etc. O cara olha, pô, legal, isso aqui é maravilhoso. Pô, caramba, os caras não estão me defendendo aqui, cara. Eu tô aqui com o meu cliente. Coitado do meu cliente, o cara não cometeu crime, eu tô tentando fazer de tudo aqui. Eles estão usando meios aqui espúrios. Como assim eu não posso ter acesso aos autos? A mesma coisa na saúde. E por aí vai. Na literatura. Enfim, a própria... Eu lembro do Paulo Francis falando da Academia Brasileira de Letras. Inclusive tem um trecho engraçadíssimo. Tá aqui o livro, posso ler esse trecho? Pode, claro. Eu vou achar rápido aqui. Tem um trecho do Paulo Francis onde ele debocha duramente da Academia Brasileira de Letras. Rapaz, será que eu vou achar rápido assim mesmo? E aí ele fala que uma escritora não está publicando nada há 40 anos e é por isso que ela vai para a Academia Brasileira de Letras. Aqui, página 51. Peraí. Aqui. Vou lá. Romance, uma saída para o populismo literário de Jorge Amado. Aí aqui numa hora ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai criticar que os escritores não estão escrevendo para o povo, mas estão escrevendo para as elites. A elite que está esmagando o povo. Alguém poderia dizer assim, pô, Alan, mas isso aí é discurso marxista. Não é não, cara. Aí ele fala, e é muito justo, afinal, se o povo quer ler alguma coisa, não será sobre si próprio, e sim sobre seus senhores. No Brasil, isso sugere sânscrito. A tradição dominante é a de Jorge Amado e Raquel de Queiroz. Aí ele fala da Raquel. Embora esta hoje esteja à direita de Gengis Khan e não escreva nada há mais de 40 anos, o que a tornou, naturalmente, candidata ideal para a Academia Brasileira de Letras. Então é uma crítica duríssima de Paulo Francis tanto a Jorge Amado quanto... Não a Jorge Amado em todos os seus escritos, né? Ele está falando de um episódio específico ali, está criticando a Academia Brasileira de Letras, e isso está acontecendo já tem um tempo. O maior tiro que essas organizações e instituições burocráticas tomaram foi, na literatura sobretudo, e no pensamento filosófico, foi o do professor Olavo de Carvalho, o imbecil coletivo. Vocês vão ter que sair do Jardim de Epicuro e ir para o Jardim das Aflições. E aí ele escreve aquela trilogia maravilhosa, né? Uma onde ele mostra como que Gramsci tornou-se o dogma para a esquerda, depois Jardim das Aflições e o imbecil coletivo. Ele demonstra claramente que chega um momento que essas instituições e organizações elas são tomadas por meia dúzia de malandrinho que fica lá no topo, que começa a entender o mecanismo aproveitando-se daqueles bons operários, aqueles bons trabalhadores, bons operadores daquela instituição que só querem fazer o que é certo.
ir para casa dormir. O problema é que na humanidade, na experiência humana, não é assim. Você quer, eu só quero ir trabalhar, voltar para casa, cuidar dos meus filhos, minha esposa, domingo ir na igreja, acabou. Só que você vai acabar encontrando, né, no percurso da sua vida, você vai acabar encontrando um pilantra que quer o seu carro, quer a sua casa, quer o seu cargo, quer o seu trabalho, quer o seu prestígio, e por aí vai. É inevitável isso. Esse perfil psicológico é inevitável no convívio humano. Você vai encontrar canalhas. E aí é isso que está acontecendo agora com as instituições querendo se defender do povão. Do povão. Povão que fala em voz baixa quando está reunido entre si. Pô, é chato, a gente não pode nem falar essas coisas publicamente. Entendeu? Aí o Negão, né? Negão. Guardei pra caramba, né? O Sérgio é um grande amigo nosso. E aí, não pode mais. Aí o cara, nego, ingressou uma ação querendo proibir um negão pra poder defender os negros. Um negão que não é do esquema, né? Exato. Ele não tá naquele esqueminha de poder. Gente, vocês me desculpem, eu dei uma volta enorme pra poder explicar pra vocês o seguinte. O que tá acontecendo agora é uma mudança. Nós estamos num percurso de mudança onde nós passamos da insurgência, agora está começando a se tornar movimento de massa e isso vai acabar mudando instituições. Moro é um exemplo disso. Quantos juízes não veem em Moro um grande exemplo? Insurreição. Não só no Brasil. Movimento de massa, não só no Brasil. Movimento de massa, mudança institucional. E o Moro também não foi inspirado por outros juízes corajosos na Itália? E por aí vai? É assim. É isso que está acontecendo. Eu estava no Palácio do Planalto, não vou falar o nome nem a empresa do coitado, porque senão eu tenho medo dele ser demitido, eu não quero que ele seja demitido, mas de uma grande empresa de comunicação mundial. Mundial. Empresa de jornalismo mundial. O cara virou para mim, pô, deixa eu tirar uma foto contigo, sou teu fã, minha mãe sempre assiste Terça Livre. Um abraço pra ele, pra mãe dele. Não vou falar o nome do cara, deixa o cara. Mas o cara tirou foto, mandou pra mãe. Jornalista. Se espelhando no Terça Livre. O cara falando, pô, não, é isso aí, tem que ser assim. E é isso que acontece. Você acaba mudando instituições. E aí, é isso que tá acontecendo agora com o Sérgio. Desculpa, gente, deu uma volta enorme. Que isso, Alan, mas eu precisava explicar isso pra vocês.